Faixa 23. Crise de gênios. Os meus escritos póstumos são apenas sinônimos de amistosas visitas, e como há quem que te assevere serem as nossas produções expressões da tua genialidade, quiçá da tua fertilidade imaginativa, resolvi prevenir-te para que não te amofinasses de orgulho como abóbora seca a chocalhar as suas pevides, porque os gênios hoje constituem caridades. A crise deles atualmente, crise oriunda do excesso, como todas as crises odiernas. O ouro desaparece permanecendo somente na moeda fiduciária em muitos países por inflações de crédito ou por exuberância da produção. As nacionalidades estão depauperadas porque possuem demasiadamente, são vítimas da sua abundância e do descontrole. Faixa 24. Gênios e póstumos. Acompanhemo-los desde os seus pródomos. São crianças nervosas e irritadas. A mãe dá-lhes tabefes, mas os amigos da família pontificam. Aquelas traquinadas são os prenúncios de uma genialidade sem precedentes e citam os casos de inteligência precoce de que são sabedores. Os fedeiros são como quaisquer outros. Mais tarde, os rapazes cursam uma academia que faz anualmente uma desova de celebridades. Aprendem lexicologia, esmerilhando clássicos, algo de geografia física, política, histórica, econômica e matemática, algumas noções gerais, e os alfaiates ou o adelo rematam a obra. Inflados de sapiência de estudos especializados, são Spinoza em filosofia, Harvey em medicina, expoentes máximos do direito em ciências jurídicas. Não vivem, porém, polindo lentes para viver ou perseguidos pelos colegas. Andam com estômagos reconfortados, uma quase homogeneidade pasmosa aos magotes, exibindo títulos, a cata de comezainas, apadrinhados, tutelados, pois que geralmente são saídos do ventre rotundo e inchado da politicária de ocasião. De posse dos seus diplomas, os nossos heróis se sacrificam com denodo freneticamente. Por idealismo? Não. Buscam pouso na burocracia e o conseguem. Abdicam então das suas faculdades de raciocínio e reclamam a zorrague de um político que os comande. Transformam-se em azêmoras indiferentes e passivas. Temos aí quase a totalidade dos gênios da época. A sombra da acolhedora máquina do Estado engordam e apodrecem pensando pela cavidade abdominal. Gastrônomos e artistas têm o cérebro curto e o ventre dilatado, enorme. Faixa 25. Não busque ser o gênio, se o apóstolo. São inteligências enciclopédicas que apenas sofrem de dispepsias e que daqui se nos afiguram como frejeiras de aptidões e consciências. Correm aí atrás de tudo o que signifique o seu mundaníssimo interesse e vivem segundo as oportunidades. Idiotas, abandonam a vida material como suínos, e é de se ver os desgares e trejeitos desses patifes quando acordam na vida real. Desejaria que houvesse um local isolado, circunscrito, conforme os tratados de teologia católica, onde Lúcifer com seus sequazes lhes destilasse as gorduras envenenadas a fogo ardente. De qualquer forma, porém, temos aqui o serviço ativo de saneamento espiritual, sem infernos ou purgatórios literais, graças a Deus. E como a vida deste mundo é repleta de coisas transitórias, esperamos que o reconheças desempenhando todos os teus deveres cristãos, que outros se enriqueçam e se locupletem. Procura as riquezas da alma, os tesouros psíquicos que te servirão na imortalidade. Não busque ser o gênio, sê o apóstolo. Essa de Queiroz, recebida em Pedro Leopoldo, em 1933. Faixa 26. Poema de uma alma. Numa região alcatifada de luminosas neblinas, o anjo da redenção recebia as almas que regressavam da terra, mostrando-lhes nos firmamentos constelados os sóis que enchiam de melodia e luminosidade o abismo do universo. Um dos regressos do mundo terreno aproximou-se-lhe, exclamando em soluços: Anjo Salvador, venho da terra como um náufrago desvalido. Ouro e honrarias não me deram a paz ambicionada. Estou só com a minha consciência dilacerada. Que fazer,
ó mensageiro da redenção, para alcançar aqueles páramos radiosos de ventura que nos aponta a tua mão resplandecente? Filho, replicou-lhe com bondade, a solidão em que te achas foi criada pelo teu egoísmo. Aquelas mansões de alegria, onde entrevês a felicidade intraduzível, são conquistadas com o que se fazem bem dos outros. Escuta-me. A Terra ainda é a região dos regates penosos. Milhões de seres lá sofrem, choram, lutam e desfalecem. Volta a esse mundo e prende-te às suas leis. Come do seu pão e sofre-lhe as iniquidades. Labora na grande oficina da abnegação e do sacrifício. Lá encontrarás ciladas tentadoras, mas estarás em temporário ouvido para que se valorize o teu esforço. Não te esqueças de amar os teus semelhantes com esquecimento dos teus próprios interesses, e quando alcançares o absoluto desprendimento da matéria, terás o poder de criar as tuas próprias asas. Conhecerás então as belezas universais e conhecerás as flores sublimes dos páramos siderais, quando se sabe plantar as sementes da renúncia no solo ingrato da terra. A alma então animada, resoluta, atirou-se ao círculo das reencarnações benfazejas. Inúmeras vezes fracassou no caminho fácil das tentações. O demônio da sexualidade, a ambição do ouro, o egoísmo da posse, a inquietação da fama, prenderam-na por muitos séculos de dor e de tormento. Ia somente aos palácios da morte para se banhar no pranto dos arrependimentos salvadores, retornando à luta com o firme propósito da vitória, até que um dia escolheu um ambiente de lágrimas dolorosas para os seus combates. Sua infância foi uma longa tortura e toda a sua vida um rosário de aflições e de angústias. Viu o escárnio em lábios que estremecia, feriu-se nos espinhos da ingratidão e chorou na confiança traída. Tudo, porém, suportou com serenidade espartana e com paciência evangélica. Sorriu aos trabalhos e dificuldades da sua existência, sacrificando-se penosamente. Todavia, uma hora chegou em que as privações lhe trouxeram o alvará da liberdade. Adormeceu tranquilamente nos braços misericordiosos da morte e, livre da reencarnação e da miséria, despertou no santuário esplendoroso da redenção, onde um anjo divino lhe descerrou as portas da imensidade. Então, a alma liberta, entre lágrimas de reconhecimento e de júbilo, alou-se ao infinito em cujos jardins deslumbrantes foi colher a flor da sempiterna ventura. Marta. Recebida em Pedro Leopoldo, a 6 de dezembro de 1934. Faixa 27. 2 sonetos de Hermes Fontes. Desconforto. Não me bastou, Senhor, velar atento a misteriosa luz com que, à procura de um luminoso céu em miniatura, vivi sonhando em meu deslumbramento. Dentro do meu ideal supus que, isento de toda dor, de toda mágoa obscura, alcançasse o castelo da ventura na glorificação do pensamento. Mas, ai de mim, meu barco pequenino perdeu-se em meio à torva tempestade sem divisar a luz de qualquer porto. E as minhas esperanças de menino e os anelos de amor e mocidade naufragaram no grande desconforto. Sonho inútil. Em minha juventude estive à espera de um malogrado sonho superior. Esperança divina que eu quisera ver aureolada por um grande amor. Mas não pude esperar quanto devera nos carreiros aspérrimos da dor. Sem fé, que era aos meus olhos a quimera do pensamento mistificador. Meu erro foi descer, porque, deserto o coração, somente acreditei na morte, o grande abismo, o nada incerto. O maior dos enganos perpetrados, pois no meu sonho altíssimo de rei, achei a dor dos grandes condenados. Versos recebidos em Pedro Leopoldo, a 22 de maio de 1935. Faixa 28. Morte. Longe do sentimento limitado da matéria em seus átomos finitos, no limite de um mundo ignorado, celebra a morte seus estranhos ritos. Hinos e vozes, lágrimas e gritos do espírito que outrora encarcerado contempla a luz dos orbes infinitos, bendizendo a amargura do passado. Ó morte, a tua espada luminosa, formada de uma luz maravilhosa, é invencível em todas as pelejas.
És, no universo, estranha divindade, ó operária divina da verdade, bendita sejas tu, bendita sejas. Cruz e Souza, soneto recebido em Pedro Leopoldo a 21 de julho de 1935. Faixa 29. Exortação aos espíritas. Uni-vos sob a paz, uni-vos sob a crença, ó argonautas do ideal arautos da esperança. Que se realize agora o sonho da bonança, como os pães do Senhor, que a fé se espalhe e vença. Não temais combater, que o Mestre vos conduz, com o sol espiritual, que envolve o mundo inteiro, sede na terra verde e augusta do cruzeiro, os soldados do amor, seareiros de Jesus. A Guerra Junqueiro. Versos recebidos em Belo Horizonte a 21 de julho de 1935. Faixa 30. Uma palavra à Igreja. A Igreja antigamente era uma luz dourada que enchia os corações de paz e de esplendor. Sublime manancial, fonte de viva do amor, jorrando sob o sol de mística alvorada. A palavra da fé caía como um luar de esperança divina e esplendorosa e doce sobre as dores cruéis, mas tudo transformou-se quando Pantagruel apareceu no altar. Então, desde esse dia, as dúlcidas lições do exemplo de Jesus, o meigo nazareno, sumiram-se no horror do lamaçal terreno, no multissecular mercado de orações. De Deus, fez-se um cifrão imenso, extraordinário. Inventou-se o ritual de um Cristo estranho e novo e fez-se a exploração sacrílica do povo sobre a tragédia santa e excelsa do Calvário. Ó Igreja, esquece ao longe as indústrias da cruz, só o amor é farol no humano sorvedouro, deixa ao mundo infeliz as caixas fortes de ouro e volta, enquanto é tempo, aos braços de Jesus. A Guerra Junqueiro. Poesia recebida em Pedro Leopoldo em 14 de agosto de 1935. Faixa 31. Carne. Algema tenebrosa é a carne louca onde o espírito em lágrimas se prende, perambulando como um triste duende bebendo o pus das fístulas da boca. Viver, entre os sentidos incompletos na existência das coisas fragmentárias, começando nas dores solitárias da vida melancólica dos fetos. Vaso de tegumentos e de humores é o corpo, imagem viva do defunto, o miserabilíssimo transunto das condições mais tristes e inferiores. Desprezar toda a luz, radiosa e viva, para viver na carne, é descer quase da consciência divina à horrenda fase da irracionalidade primitiva. Carne. Nossa amargura original, antes, sobre o planeta, nunca houvesse o princípio ancestral da tua espécie nos mistérios da vida universal. Augusto dos Anjos. Versos recebidos em Pedro Leopoldo a 25 de setembro de 1935. Faixa 32. Um monstro. Vi um monstro pairando sobre a terra como um corvo de garras infinitas, cobrindo multidões tristes e aflitas, visão de luto e lágrimas que aterra. Viu, de vale em vale, serra em serra, e disse: quem és tu, que abres e excitas os pavores e as cóleras malditas? E o monstro respondeu: eu sou a guerra. Não há forças no mundo que me domem, sou o retrato fiel do próprio homem, que destrói, luta e mata e vocifera. Venho das trevas densas da voragem dos abismos de dor e da carnagem para mostrar aos homens que ele é fera. Antero de Quental, soneto recebido a 10 de outubro de 1935. Faixa 33. Prece de Natal. Senhor, desses caminhos cor de neve de onde disseste um dia para o mundo, numa visão radiosa, linda e breve de amor eterno e profundo, das amplidões augustas dos espaços, no teu Natal de eternos esplendores abriga nos teus braços a multidão dos seres sofredores. Que em teu nome receba um pão o pobre que tem fome, um trapo o nu, o aflito uma esperança, que em teu Natal a terra se transforme num caminho sublime,
santo e enorme de alegria e bonança. Apesar dos exemplos da humildade do teu amor a toda a humanidade, a terra é o mundo amargo dos gemidos de tortura, de treva e impenitência. Que a luz do amor de tua providência ampare os seres tristes e abatidos. E em teu Natal, reunidos, nós queremos, mesmo no mundo dos desencarnados, esquecer nossas dores e pecados nos afetos mais doces, mais extremos, e viver a efeméride bendita da tua aparição na terra aflita, unir a nossa voz à dos pastores, lembrando os milagrosos esplendores da estrela de Belém, pensando em ti, reunindo-nos no bem, na mais pura e divina vibração, fazendo da humildade nosso caminho de felicidade, estrada de ouro para a perfeição. Carmen Sinira, recebida em Pedro Leopoldo em dezembro de 1935. Faixa 34. Sombra. Quem só tem alma para oferecer no mundo é um coração ermo e faminto, a incompreensão é amarga como o absinto, roubando a vida e envenenando o ser. Todo mal do idealismo é conhecer as forças antagônicas do instinto no coração, Vesúvio nunca extinto, insaciado no amor e no prazer. Todos aqueles que me conheceram na senda de ilusões e fantasias, chorem comigo pelo que hoje sou. Sou a sombra dos sonhos que morreram, contemplando nas ruínas mais sombrias o meu castelo que se espedaçou. Hermes Fontes. Soneto recebido em Pedro Leopoldo a 24 de julho de 1935. Faixa 35. Vozes da morte. No mundo, para vós ainda é impreciso que a ciência da terra não pondera, eu vi a morte em forma de quimera como um anjo de dor vago e indeciso. E murmurei, ó morte, eu bem quisera que me desses no nada um paraíso, porque, anjo da dor, se faz preciso da tua espada que nos dilacera? E ela disse, sou a própria vida errante que tudo envolve em luz resplandecente, vida renovadora e triunfante, para que eu leve a alma à glória eleita de ser pura e sublime, alva e perfeita, é preciso lutar eternamente. Antero de Quental, soneto recebido em Pedro Leopoldo. Faixa 36. Nossos mortos. Os que se vão nas mágoas e na poeira dos caminhos da morte soterrados, levam consigo a imagem derradeira, a visão dos seus mortos bem-amados. Mortos que aí ficaram na canseira, nos trabalhos do mundo acorrentados, padecentes de dor e de cegueira, nos maiores tormentos flagelados. Aqueles que amei, nunca os esqueço. É por eles que sofro e que padeço numa longa saudade intraduzida. Eu os espero na luz da eternidade, mas, ó seres que eu amo, esta saudade é o cinamomo em flor desta outra vida. A. Guimarães. Soneto recebido em Pedro Leopoldo. Faixa 37. Chico Xavier responde a 3 delicadas perguntas de um estudioso em assuntos financeiros. Pedro Leopoldo, 19, especial para o Globo, por Clementino de Alencar. Enquanto aguardamos a próxima sessão dos Irmãos Xavier, enviaremos uma ou duas das demonstrações mais notáveis que nos vão chegando às mãos da mediunidade de Chico Xavier. Hoje, ocupar-nos-emos do seguinte. O Sr. Francisco Teixeira da Costa, gerente do Banco Agrícola em Sete Lagoas, visita, de quando em quando, em Pedro Leopoldo, parentes e amigos que aqui possui. De uma dessas vezes, o Sr. Teixeira da Costa, através das palestras, teve atenção chamada para o caso Chico Xavier. Estudioso de assuntos econômicos e financeiros, aquele senhor, com a mesma intenção de teste que observamos em outros detalhes de nossa reportagem, mostrou o desejo de fazer ao jovem médium uma consulta relativa aos problemas que o preocupavam. Faixa 38. A economia dirigida é um erro, etc. Posto em contato com Chico Xavier, o Sr. Teixeira da Costa, já à noite, deixou-lhe em mãos as 3 proposições seguintes. Primeira,
Dado o aumento da população mundial e a escassez do ouro necessário à circulação, a socialização do sistema monetário, tendo por base certa percentagem da exportação de cada país, conseguiria, pela emissão naquela base, regular o fenômeno da troca? Segunda, atendendo a que na vida econômica, interessando a produção a três classes, Estado, capital e trabalho, em favor destas pode ser regulada a circulação, emitindo-se certa percentagem na base do valor da produção exportável, emissão que será regulada pela estatística a fim de aumentar ou diminuir automaticamente o regime da circulação, evitando-se inflação ou escassez de numerário. Terceira, a economia dirigida é um erro científico que embaraça o progresso econômico dos povos. Faixa 39. Não é apenas o ouro a alma da emissão. Chico Xavier acolheu as perguntas e prometeu que nessa mesma noite, recolhendo-se à casa, consultaria a respeito os seus amigos e protetores do astral. Dito e feito. As respostas foram conseguidas nessa noite e na manhã seguinte, o Sr. Teixeira da Costa as recebia em Sete Lagoas, para onde se retirara, logo após haver entregue ao médium as suas indagações. Conseguimos do aludido banqueiro a visita do original dessa comunicação, para dela tirarmos uma cópia. Eis as respostas dadas às proposições do Sr. Teixeira da Costa, acima citadas, pelo médium de Pedro Leopoldo, dublê do caixeirinho bisonho e simplório, que na sua atividade normal não saberia certamente resolver os problemas da prosperidade nem da venda modesta do seu Zé Felizardo. Para a primeira proposição, dado o aumento da população mundial, a escassez de ouro, etc., a resposta foi esta. A escassez do ouro necessário à circulação é manifesta em todos os mercados internacionais, porém, não apenas o ouro é a alma da emissão. A produção de cada país equivale a esse ouro, produção que significa, em seus valores intrínsecos, o lastro regulador dos fenômenos da Fazenda Nacional, e o qual circula nas veias do comércio como elemento responsável das expressões fiduciárias. E a socialização do sistema monetário, tendo por base a percentagem da exportação dos produtos de cada país, conseguirá, pela emissão nessa base, regular todos os fenômenos da troca, desaparecendo integralmente o problema do aumento da população mundial, porquanto as condições climatológicas mantenedoras das condições de habitabilidade do planeta estão completamente alheias às cláusulas e cogitações dos economistas e sociólogos em geral. Faixa 40. Uma questão de política administrativa. A segunda proposição, atendendo-se aqui na vida econômica e interessando a produção a três classes, Estado, capital e trabalho, em favor destas pode ser regulada a circulação, etc., teve a seguinte resposta. A circulação poderá ser perfeitamente regulada, emitindo-se certa percentagem na base do valor da produção exportável, evitando-se inflação ou escassez de numerário, em benefício das três classes, quando a socialização dos seus interesses for concentrada em uma só finalidade, que significa o seu bem-estar. Essa questão, porém, está afeta à política administrativa, a qual, infelizmente, só agora se vem convencendo da necessidade do espírito de cooperação, desviando-se das criações endógenas e da pseudo-onisciência legislativa dos parlamentares. Quando a mentalidade geral amadurecer para a compreensão dos fenômenos econômicos, a emissão será regulada de maneira a se aumentar ou diminuir automaticamente o regime da circulação, porque o capital deixará de ser a caixa forte de emolumentos que tem representado. O trabalho desenvolverá a sua atividade produtora sob a esclarecida influência da técnica profissional que operará a especificação dos valores individuais e o Estado se experimentará fortalecido com uma nova ética política, a qual, com espírito de colaboração, solucionará satisfatória e devidamente todas as questões de ordem administrativa. Faixa 41. A economia dirigida não é um erro. Por fim, a terceira indagação. A economia dirigida é um erro científico que embaraça o progresso econômico dos povos? A resposta veio assim. A economia dirigida não é um erro.
Todos os obstáculos à normalidade da vida econômica dos povos são oriundos da ausência de senso administrativo dos governos, que enveredam pelo terreno da política facciosa, prevalecendo as diretrizes pessoais de personalidades ou grupos em evidência. Frequentemente, a economia está confiada a mentalidades que não especializam seus conhecimentos a seu respeito e cujos programas de ação constituem singularíssimos fenômenos teratológicos no campo da fazenda pública, os quais medram entre as coletividades ao bafejo de inqualificáveis protecionismos. É tempo da competência administrativa recrutar entre os abalizados técnicos do assunto os conselhos da economia nacional que funcionarão como forças reguladoras dos seus fenômenos, solucionando todos os problemas financeiros relativos à produção, repartição e consumo. Esses conselhos, que devem ser constituídos por técnicos especializados na economia política, não desprezando os benefícios que promanam do espírito cooperativista, ouvirão a voz das classes trabalhadoras e produtoras em geral, sondarão as necessidades de cada uma, veiculando as suas proposições e defendendo os seus interesses nos parlamentos legislativos, investindo a política na posse da emetropia administrativa que frequentemente lhes falta. Faça mister que as classes se organizem, representando perante as administrações, por intermédio dos seus expoentes mais dignos, porque o governo nunca confabulou com os indivíduos e sim com as classes, as quais devem sobrepor às arbitrariedades das facções a opinião dos interesses gerais, generalizando-se assim o regime da consulta e do inquérito. Quando a economia for dirigida por esse corpo de mentalidades proficientes e conscienciosas, que deverão permanecer alheias aos conciliábulos de individualidades que transformam às vezes os recintos parlamentares em verdadeiros palcos de teatro jurídico, onde se exibem os profissionais da palavra, constatar-se-á que a economia deve ser dirigida com superioridade, equivalendo a essa direção, que já se encontra rudimentarmente em atividade na Europa moderna, por um índice de novo ciclo de educação política, o qual traz em si a mais profunda significação histórica.